Você quer comprar um carro, você roda bastante na cidade e às vezes faz algumas viagens curtas. Você tem entre 230 e 250 mil reais para gastar, mas pode esticar um pouquinho. Você tem algumas excelentes opções, você pode escolher um elétrico, por exemplo. O Renault Zoe custa 240 mil reais mais ou menos, e por 260 mil você leva um Peugeot E 2008, que é um SUV compacto. Ou você pode escolher um SUV médio, com motor a combustão. O Jeep Compass, na versão topo de linha com motor 1.3 turbo, custa 234 mil reais. Sobe para 238 mil e você tem o Chevrolet Equinox e o Peugeot 3008 para escolher. Mas e se você puder levar um SUV médio elétrico? Aquela ali é a opção. Por 242 mil reais, o Jaque EJS4 é o SUV médio mais em conta elétrico vendido aqui no Brasil. Dando uma volta com o EJS4 para poder falar para vocês como que é a vida a bordo desse cara. A gente vai separar certinho aqui por itens e vamos falar resumidamente sobre tudo. Começando pelo desempenho. Obviamente a gente tem um carro elétrico com torque instantâneo, então as acelerações são muito prontas. Ele não é o carro mais potente, mais torcudo do mundo, não. Mas você não precisa de mais torque do que ele te oferece, para falar a verdade. Dentro da cidade, que foi onde a gente rodou exclusivamente durante todos esses dias que a gente ficou com o carro, ele consegue acompanhar o trânsito, mas assim, muito suave, muito sossegado, e quando é necessário ultrapassar e quando a gente tem uma subida, ele vai tranquilo, vai muito bem. A suspensão foi mexida pela Volkswagen, mais uma vez. E aqui a gente acabou tendo um trabalho muito bom. Talvez tão bom quanto o trabalho feito no EJS1 que a gente testou há algumas semanas, né? Ele tem uma filtragem de imperfeições aqui muito boa. Sabe, você sente que você está num carro e pensa que é até de categoria superior, porque realmente a filtragem é muito eficiente. O que talvez deixe a desejar é o seguinte: a direção meio que não corresponde, porque a direção é muito leve em manobras. De fato, aqui vou fazer uma simulação de manobra aqui, ó, com um dedo eu consigo virar, né? Mas acontece que ela não fica tão durinha assim em velocidade. Ele é bom de curva, mas não abuse, porque você não tá num carro ambulância. Você não tá num utilitário esportivo de verdade. É claro que ele tem um centro de gravidade um pouco mais baixo, por ser um elétrico e as baterias estarem posicionadas aqui no assoalho. Então isso traz um pouco de confiança a mais na hora de fazer curva. Mas mesmo assim não é um utilitário esportivão, então realmente não abuse. Especialmente porque a direção, ela não vai te atender tão bem assim. Agora os freios são muito bons. A gente rodou essa semana inteira praticamente com freios regenerativos, e eles, além de serem eficientes na questão da regeneração, tipo, acho que não fossem por eles a gente não tinha conseguido essa autonomia, né? A gente chegou a rodar, nós rodamos até agora 189 km, mas temos ainda 221, ou seja, dá certinho 420 km de acordo com aquilo que a Jack Motors preconiza, né? Então ele realmente é um carro que atende, que obedece sim aquela indicação de ter uma autonomia super boa, mas isso eu tenho convicção de que é em grande parte graças ao bom funcionamento dos freios regenerativos. O acabamento de forma geral é muito bom. Tem algumas falhazinhas, a gente vai falar mais sobre isso um pouco mais adiante, mas ele de forma geral é muito legal. Você tem encaixes muito bons durante, assim, por toda a cabine, você não vê nenhuma falha de encaixe, você não vê nenhuma rebarba, nada disso.
né? Você tem couro nos bancos, você tem couro numa boa porção das portas aqui na porta e até no apoio dos braços aqui. Você tem couro nessa parte central aqui do painel. Na verdade não é couro, né? É um material que imita couro, material ecológico que imita couro, né? Mas a gente fala couro, tá tudo bem. E tem couro também nesse descanso de braço aqui, sem contar no console central, que ele é todo revestido aqui lateralmente de couro também. Os plásticos são de boa qualidade, de forma geral, né? A gente não tem plásticos ruins aqui. O que deixa a desejar, e de novo vamos falar sobre isso um pouco mais adiante, é o fato dele ter plástico em algumas partes aqui que a gente acha que não deveria haver plástico, porque ele é um carro de quase 250 mil reais. Para falar sobre acessórios, a gente precisa dar uma volta daqui para lá, porque a gente tem aquilo que é básico, né? E tem alguns equipamentos que são realmente mais, digamos assim, de elite, que fazem jus ao fato dele custar o que ele custa, né? Vamos daqui para cá. A gente tem o basiquinho mesmo, que são vidros elétricos com One Touch para as 4 portas. A gente tem retrovisores com controle e rebatimento elétrico, controle de ajuste, né? Ajuste de altura dos faróis. A gente tem um painel totalmente digital, uma central multimídia também de boa resolução, fácil de operar. Ela não é tão rápida, mas ela é fácil de operar. O ar-condicionado é automático, digital, né? A gente tem bancos revestidos em couro. A gente tem um teto panorâmico gigantesco, muito legal, que deixa a cabine inclusive muito mais arejada. É bonito, eu já falei em 1000 vídeos aqui que eu amo o teto solar panorâmico, né? E isso traz um requinte para o carro, sim. Fora isso, ele tem rodas com aro de 18 polegadas e tem vários itens de segurança que a gente vai citar depois especificamente para falar justamente sobre a segurança que ele oferece para quem compra esse carro. Mas basicamente ele tem toda essa lista de equipamentos. Isso tudo é de série, ele não tem opcionais. Já que a gente estava falando sobre essa lista de equipamentos, vamos falar então do quesito segurança. O que ele oferece? Tem controle de partida em rampas, ele tem freio de estacionamento eletrônico, controle de tração, controle de estabilidade, freios ABS, com distribuição eletrônica de frenagem, 6 airbags, freios a disco nas 4 rodas. Fora isso, ele tem isofix ali no banco de trás, cinto de segurança e encosto de cabeça. Cinto de segurança de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Fora isso, ele tem câmera 360 graus, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmeras dianteiras e traseiras também, para poder auxiliar nas manobras. E ele tem um recurso, né, que é tipo um lane watch. Quando você dá seta para a direita ou para a esquerda, aparece aqui na central multimídia a imagem, né, do que está acontecendo aqui do lado, para ajudar você a não esbarrar no carrinho que está passando aqui quando você vai mudar de faixa. Falando especificamente sobre a central multimídia, ela não é a central multimídia mais rápida, já citamos isso, né? Mas ela tem muitos recursos, ó. Além de ter o Bluetooth, você consegue ter aqui, tá vendo? Passei pra cá e ela demora. Você tem, você pode tocar músicas pelo streaming, né? Você tem as configurações do veículo, configurações gerais. Você tem monitoramento de pressão dos pneus. Você tem a câmera 360 que você pode ativar independente de estar fazendo manobras a ré ou não, né? E você tem o monitoramento, inclusive, da energia consumida, né? Pelas baterias, do desempenho, né? Do carro em relação ao consumo mesmo, na eficiência energética. Isso tudo você consegue controlar aqui pela central multimídia. Mais uma vez, o que ela deixa a desejar? Tem Android Auto e Apple CarPlay. No que ela deixa a desejar? Ela é realmente um pouquinho lenta. Quando você vai operar, por exemplo, apertei aqui, ó, ela demora, tá vendo, para responder, né? Então ela é um pouquinho lerda, mas ela não é ineficiente, é só você acostumar com a lerdeza dela. Eu gosto sempre de falar sobre a qualidade do som, porque eu sou, além de jornalista, né, eu sou musicista também. E tem muita gente que realmente compra o carro e avalia o sistema de som, porque são pessoas que ouvem música o tempo todo, no seu streaming, etc e tal, né? E um carro desse preço deveria trazer um sistema de áudio bacana, né? Vamos convir. A questão é que, vocês lembram do JAC T80? Pois é, aquele foi um dos melhores sistemas de áudio que eu já avaliei na minha vida, superior a muitos modelos premium muito mais caros do que ele. Muito. Ele, sério, é excelente. Esse cara aqui, na minha opinião, por custar o que custa, por ser um carro elétrico, né, por estar atendendo a um público um pouquinho mais
de maior poder aquisitivo, digamos assim, deveria ter uma qualidade sonora um pouquinho superior. É ruim? Não, não é ruim, mas não é excelente. Dependendo do volume que você coloca, ele começa a estourar a partir de um certo volume. Eu sempre coloquei aqui no máximo até 20, 21, indo até 39, mas depois de 21 já começa a estourar, entendeu? Então até 21 tudo bem, você tem uma qualidade excelente, dá para você regular direitinho médios, agudos e graves. Só isso, ele não tem uma faixa de equalizador, de equalização tão ampla assim, né? Não tem tantas frequências de equalização, mas atende. Dá para você ouvir som de boas quando você estiver andando com o carro? Dá para você esmerilar o som? Não, não tem como, porque o som não te permite fazer isso. SUV precisa ser o quê? Prático, porque ele vai atender também a familhinhas, né? Gente que carrega criança, gente que carrega mãe, cachorro, sogra e tudo mais. Vamos falar do quanto esse carro aqui é prático? Além do amplo espaço interno, também vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante no vídeo. A gente tem um bom espaço no porta-malas, né? O porta-malas ele não é ocupado pela sacolinha onde ficam os cabos de recarga, tem um compartimento lá especial para isso, né? E o porta-malas tem enfim, ele é grandão, dá para você levar muita coisa. Mas aqui na cabine de forma especial, você também encontra um ambiente muito prático. Ó, você tem porta-objetos aqui na porta que cabem garrafas de até 1,5 litro e são porta-objetos grandes. Você tem outro porta-objetos aqui embaixo do encosto de braço e ele é um porta-objetos assim de tamanho legal, razoável. Eu coloquei aqui dentro para vocês terem ideia, um caderninho, uma caneta, um óculos e uma caixinha de chiclete, e cabia mais coisas se eu quisesse colocar, né? Eu tenho ainda uma prateleirinha aqui, 2 porta-copos aqui. Nessa prateleira poderia ter um carregador por indução? Poderia, tem? Não tem, infelizmente, né? Mas enfim, tem tanta gente que não tem carregador que permite carregamento por indução, então, sei lá. E ele tem inclusive outra bandejinha aqui embaixo que dá pra você colocar outro celular ou outros badulaques que você queira, né? O que eu senti falta? Mais entradas USB, inclusive USB-C. Porque, pô, a gente tá em 2023, né? E a gente ainda tá encontrando entrada USB comum, antiquada aqui, né? E cadê as entradas USB-C, gente? Vamos modernizar isso aqui um pouquinho. E só tem essa aqui. E uma tomadinha, aquela tomadinha de 12 volts. Sabe que ninguém nem usa mais isso. Mas, enfim, a não ser que vai ligar um aspirador, mas ninguém também aspira carro com um aspirador portátil, eu acho. Então, enfim, né? Mas de forma geral, ele é um carro bem amplo, bem prático. Esqueci de falar, inclusive, sobre o porta-luvas, que tem um tamanho razoável. Não é imenso, mas não é pequeno, né? Isso torna esse cara aqui bem prático, sim, sabe? Atende bem, tem muitos porta-objetos e vai atender a familhinha que leva toda a cambada junto. Dentre os pontos positivos, o primeiro que a gente destaca é o espaço geral desse cara aqui. Ó, os bancos dianteiros estão posicionados todos para trás. Mesmo assim, aqui no banco traseiro, você encontra bastante espaço para as pernas, um assoalho que é quase totalmente plano e espaço para os ombros e para a cabeça para 3 ocupantes. O do meio vai com um pouquinho menos de conforto, só porque o assento dele é um pouco erguido, mas isso não atrapalha a viagem não. Agora o melhor está aqui atrás. Além de contar com um porta-malas bem grandão, você não tem os cabos atrapalhando, porque como o EJS4 não tem step, aqui embaixo fica um compartimento para você deixar a sacolinha com os cabos de recarga. Segundo ponto positivo é a autonomia. Dá uma olhada ali, ó. Eu rodei 182 km,1 e tenho ainda 235 km de autonomia. Rodei essa semana toda exclusivamente na cidade, não poupei o pé, mas usei bastante os freios regenerativos. Isso aqui supera 417 km de autonomia real. E a Jaque diz que esse cara faz até 420 km, né, com uma carga. Ou seja, o que a Jaque diz e o que a gente conseguiu na vida real é muito próximo, é muito parecido. Vocês já viram na cabeça do vídeo, mas eu vou mostrar de novo. O design desse cara aqui chama muito a atenção positivamente, ó. Conjunto óptico frontal em Full LED, linhas bastante interessantes. Na lateral você tem rodas com aro de 18 polegadas. As linhas são mais angulosas, mas não são caretas
De maneira alguma. Agora a parte que eu mais gosto é aqui, ó, a traseira. A lanterna traseira também é em Full LED e tem um design muito interessante. Remete até a alguns modelos da Porsche, ó. Aquilo ali acende tudinho e faz um efeito muito interessante. Agora, compare isso aqui com uns SUVs médios com quem ele concorre. Jeep Compass, design ok. Chevrolet Equinox, design já um pouco datado. Peugeot 3008, muito bonito, mas o design já ficando também um pouco antiquado. Volkswagen Taos, design meio meh. Então, se você quiser um carro para chamar atenção, isso aqui com certeza é uma ótima opção para você. O desempenho do EJS 4 é outra característica que pode fazer você realmente querer considerar esse cara aqui na hora da compra. A JAC divulga os seguintes números. São 150 cavalos de potência, o que é mais ou menos, 34,7 kg de torque, o que é muito bom, para um peso de 1.680 kg. Ok, ele é mais pesado do que os concorrentes a combustão, mas não é tão pesado assim para um elétrico. Também, de acordo com a marca, as acelerações de 0 a 100 km por hora são cumpridas em 7,5 segundos. A gente não conseguiu esse número. Não fizemos uma aferição oficial, mas informalmente nós conseguimos chegar a 100 km por hora em cerca de 9 segundos. Mesmo assim, é o que você precisa. Você não precisa de mais do que isso, né? E principalmente por causa desse torque instantâneo que todo motor elétrico tem, e esse aqui também tem de sobra, você não vai se decepcionar em nenhuma aceleração, nenhuma ultrapassagem, nenhuma retomada de velocidade e principalmente nenhuma subida. Já dei spoiler para vocês lá na cabeça do vídeo, vamos falar sobre isso de novo. A maior vantagem que esse cara tem em relação à concorrência é o preço. E quais as maiores vantagens? Aquelas que todo elétrico consegue oferecer. Desempenho superior em acelerações e retomadas, custo de rodagem baixíssimo, custo de manutenção periódica baixíssimo e um carro ecológico que não polui. Pelo preço de um SUV médio com motor a combustão, você leva um carro elétrico muito mais barato de manter, de ter, de rodar, e espaçoso, e estiloso e bonito ao mesmo tempo. Obviamente, o EJS 4 não é só sobre qualidades. É claro que a gente até procurou algumas coisas para desgostar e não achou muita coisa. Mas tem umas coisas aqui que são um pouco incompatíveis com o fato dele custar 250 mil reais. Por exemplo, dá uma olhada nisso aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui todinha poderia ser revestida em material macio. Aqui é, mas é só essa parte aqui. E aqui na porta, ó, dá uma olhada. Plástico duro. A questão aqui é revestido em material macio, que imita couro. O painel também tem bastante revestimento em couro. O console central, os bancos, ou seja, não é que ele é mal acabado, mas tem gente que não gosta de dirigir com o braço aqui. Tem gente que gosta de dirigir com o braço aqui. E aqui é duro. Outra coisa esquisita, dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Acabamento aqui da manopla que abre a porta, dourada. Aqui também tem dourado. Vamos lá pro outro lado, tá vendo? Douradinho, douradinho. As costuras dos bancos aqui também são douradinhas. Aqui no painel você tem essa costura aqui toda douradinha. Mas quando chega aqui no meio, é prateado. Que sentido que faz isso, gente? Aqui não deveria ser dourado também? Esse deslize da Jack Motors é sério. Eu nunca vou superar porque não dá pra entender. E isso não é só nesse carro aqui. Todos os carros da Jack Motors são assim. Beleza, né? Ajuste de altura da coluna de direção. Tem ajuste de profundidade? Não. Agora, isso é mais imperdoável ainda num carro que custa 242 mil reais. Você quer ver outro deslize imperdoável? Ok, para alguns carros mais baratos, você pode até pensar assim, ah, tudo bem. Mas, cara, vou falar de novo o preço. 242 mil reais. Retrovisor eletrocrômico? Que nada. Lingueta. Agora, de todas as ausências, essa aqui supera. Esse aqui mistura o bonde da preguiça com a economia porca. Olha que bonitinho. Ajuste de distância do banco e de altura elétricos, né? Bacana. Mas por que que o ajuste do encosto tem que ser manual, gente? Por que que não colocou isso aqui elétrico também? Dos motivos que podem fazer você desistir de comprar o carro, talvez esse seja o mais grave. E tem muito menos a ver com o carro e mais a ver com a marca. Porque a questão é que a Jack Motors tem poucas concessionárias e poucos pontos de manutenção. Ok, o carro é muito bom, o preço é muito competitivo, mas eu acho que dá um medinho você comprar um carro e depois ter que fazer manutenção periódica nele, né? Fazer as revisões, etc e tal. E ou precisar se deslocar por longas distâncias para poder fazer essa manutenção, ou literalmente não ter disponibilidade de horário, porque os poucos pontos de manutenção vão estar lotados e com a agenda cheia. Finalmente, qual que é o nosso veredicto a respeito do JAC EJS 4? Você deveria evitar, você deveria considerar
priorizar ou ir lá direto e comprar. Sinceramente, a gente acredita que você deveria priorizar esse cara aqui na sua lista de opções. Por vários motivos. Porque você tem um carro espaçoso, bem equipado, com desempenho superior, né, típico de elétricos. Você tem um cara que não te permite fazer só viagens curtinhas. Ele tem, além de uma autonomia estendida, comprovada de fato, você consegue ir para cidades até o Rio de Janeiro, como Rio de Janeiro ou Belo Horizonte, porque existem postos de recarga super rápida já, tanto na Via Dutra quanto na Fernão Dias. Então isso te permite atingir distâncias maiores. E no final das contas, você não tem nenhum carro com esse porte, com essas dimensões, pelo preço que ele custa. Ou você compra um hatch compacto elétrico, ou você compra por 20 mil reais a mais quase, um SUV compacto. Desse tamanho aqui, por esse preço, você não acha nenhum.